Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. O conteúdo que nós vamos ver hoje, Idade Média, ok? Antes de mais nada, aquela pergunta que sempre tem quando a gente se depara com o estudo de um novo povo, uma nova sociedade ou uma cultura antiga, né, que é diferente da nossa. Precisa estudar? Qual o motivo para estudar? Nesse caso, qual o motivo para estudar a Idade Média? Antes de mais nada, a gente não pode se esquecer de um detalhe. A sociedade atual, ela é fruto das sociedades antigas. A sociedade atual, ela é fruto de um processo histórico, onde vários povos, com vários pensamentos, várias culturas, se misturaram. Nós podemos dizer que a gente, hoje em dia, nós somos praticamente uma coxa de retalhos, que foi costurada e unida ao longo do tempo. Fora isso também, e nesse aspecto, a Idade Média vai ser extremamente importante, porque vai ser justamente nesse período, ok? Nesse período de tempo e nesse período espacial, que muitos aspectos sociais, políticos e econômicos e sobretudo os culturais da sociedade ocidental atual, né, vai ou ter sua origem ou se desenvolver. Vou dar um exemplo para vocês. As notas musicais vão surgir nesse período. Os seminários onde os padres vão estudar para ser padre, né, vai surgir nesse período. A burguesia, grupo fundamental para o desenvolvimento da sociedade atual, né, do sistema capitalista, vai surgir nesse período. Inclusive, gente, o nosso próprio calendário. O nome de alguns dos meses, né, que a gente tem, tudo isso vai ser criado ou modificado durante a Idade Média. Aí está a importância de estudar esse período. Sem falar também, né, que nós estamos falando de um assunto de história que cai e muito nas avaliações externas, como Enem, vestibulares e afins. Pois bem, Idade Média ou Idade das Trevas? Ainda hoje, quando a gente fala de Idade Média, se você for pensar bastante em alguns aspectos da cultura popular, né, vem ainda um conceito preconceituoso sobre Idade Média. Tanto é que ainda é associado a esse período a expressão Idade das Trevas. Entretanto, pessoal, isso, né, associar a Idade Média com a Idade das Trevas, período obscuro, de bruxas ou então de cavaleiros, diminui e muito a complexidade da Idade Média. A Idade Média foi um período extremamente complexo. Motivo para ela ser complexa, nós temos o período que ela vai abarcar. Nós estamos falando de quase 1000 anos. Nós estamos falando do fim do Império Romano do Ocidente, em 476, até o fim do Império do Ocidente, né, até o fim do Império Romano do Oriente, em 1453. Nós estamos falando de quase 1000 anos, é muito tempo. Então é óbvio que nesse período todo, essa sociedade vai ser extremamente complexa. Sem falar também, gente, que o espaço geográfico que a Idade Média vai ocorrer, né, a Idade Média Europeia, também é muito grande. Quer dizer o seguinte, a complexidade da Idade Média está associada ao quê? Ao tempo dela e ao espaço geográfico que ela ocorreu. Então, simplesmente dizer que a Idade das Trevas é muito complicado. Entretanto, cabe aqui uma curiosidade para vocês. Essa concepção Idade das Trevas vai ser criado por quem? Pelos renascentistas e pelos iluministas. Basicamente por quê? Os iluministas, eles diziam que eles estavam sendo guiados pela luz da razão. Por isso o nome iluminista. Eles questionavam que no período da Idade Média as pessoas viviam imersas, né? Viviam sobrecarregadas com a forte religiosidade, onde as pessoas fazem o que a igreja queria, o que a igreja
mandava, a igreja se metia em tudo. Então, se eles viviam pela razão, idade da luz, o período em que as pessoas viviam pela superstição, né, pela religião, seria a idade das trevas. Entretanto, vai ter um outro período também que essa visão, né, que considerava a Idade Média como o pior período da história para alguém viver, vai mudar um pouquinho, mais ou menos na primeira metade do século XIX, né, vai inverter essa visão. Vai surgir aí, né, vão deixar essa visão pessimista sobre a Idade Média e vão lançar sobre ela uma visão mais romantizada. Entretanto, vocês têm que entender o seguinte, que o ponto de partida para essa visão romantizada da Idade Média foi o surgimento de uma identidade nacional. E esse surgimento dessa identidade nacional vai ser fruto do quê? Da Revolução Francesa. E mais especificamente de uma figura de um carinha chamado Napoleão. Relembrem um pouquinho os estudos de vocês. Napoleão, pessoal, ele vai tentar dominar toda a Europa. Quando ele tenta dominar toda a Europa, ele tenta unificar todos esses diferentes povos com diferentes culturas, diferentes idiomas. Ele tenta fazer com que todo mundo tenha a mesma cultura e o mesmo idioma. Então, esses povos, em meio a essa situação, vão buscar algo que os diferencie dos outros, sabe? Para eles não serem só mais um na multidão. E eles vão buscar isso, nessa identidade que os difere dos outros, na sua história, mais especificamente, na Idade Média. Eles vão dizer, ó, eu não sou igual a esse... Os franceses vão dizer, ó, eu não sou igual aos italianos porque minha história é essa. Os italianos vão dizer, ó, eu não sou igual aos alemães porque minha história é essa. Eles vão procurar essa história na Idade Média, ok? E nesse aspecto, pessoal, eles vão ver essa época, né, da Idade Média como uma época de fé, autoridade, tradição, né, que oferecia um remédio para a insegurança e os problemas do culto exagerado ao cientificismo. Traduzindo para quem não compreendeu. No período em que as pessoas acreditavam tanto na ciência, a Idade Média era um exemplo a ser seguido, pois as pessoas viviam pela fé. Nesse aspecto, essas duas visões, né, que são 8 e 80, uma visão pessimista, né, os renascentistas e iluministas. O outro, uma visão extremamente otimista, né, os românticos do século XIX. Vão ter visões diferentes sobre a Idade Média, mas a curiosidade aqui, nenhum deles se preocupou de entender a Idade Média pelos olhos dos medievais. Com isso, os dois vão ter uma visão preconceituosa, ok? Os dois. Porque eles não vão se preocupar em analisar a Idade Média pela própria Idade Média. Basicamente isso. Somente, né, finalmente, vai se começar a tentar ver a Idade Média pelos olhos dela própria a partir do século XX, ok? Os pesquisadores, os historiadores, os cientistas vão tentar entender como é que essas pessoas viviam, partindo do estudo dos vestígios desses povos, né, das fontes históricas. Ok? Pois bem, seguinte, é claro, pessoal, que a Igreja Católica vai ter um impacto muito grande durante a Idade Média. Ela vai se meter na cultura, ela vai se meter na religião, é óbvio, né? Ela vai se meter na vida pública das pessoas, ela vai se meter na vida privada, íntima das pessoas. Para vocês terem ideia, ela dizia inclusive quando as pessoas poderiam fazer sexo ou não, mesmo casados. E um cientista fez uma pesquisa, né, de acordo com os dados lá da época, do ano, né, 180 dias não poderiam ter relações carnais homem e mulher porque seria pecado, fora outra coisa. Isso é óbvio. Isso é fato. Entretanto, isso por si só não pode caracterizar essa região como, esse período, né, como um período obscuro em que as pessoas não utilizaram razão, intelecto, nem nada do tipo. Usaram sim, viu? Então, pois bem, o que foi Idade Média? Antes de mais nada, quando a gente fala de Idade Média, basicamente, nós temos duas formas de divisão, ok? Nós temos a divisão que aparece nos livros didáticos de vocês,
que divide somente em alta Idade Média e baixa Idade Média, ok? A alta Idade Média aqui, no livro didático, vai se dar basicamente o quê? O processo de desenvolvimento do Império Carolíngio, ok? Dos francos, o reino dos francos, através da dinastia Merovíngia e Carolíngia. Já no caso, por exemplo, da Baixa Idade Média, todo o resto, ou seja, é muita coisa. Entretanto, para facilitar, ok, o processo de compreensão, os historiadores preferiram dividir em 3 períodos. Qual o motivo? Novamente, nós estamos falando de uma linha do tempo muito grande, quase 1000 anos. Então, se você for pensar, é mais fácil você entender as características de cada período se a gente dividir em mais períodos, ok? Fora isso também, ok? Vocês têm que entender uma outra coisa. Quando a gente fala do processo de formação da Idade Média, surge aqui um outro período que às vezes não cai muito no livro de vocês, ou quando cai, está associada à Alta Idade Média. Eu estou falando do processo de formação do mundo medieval. Entretanto, prestando atenção, segundo os historiadores, um período que vai se especificar, né, do século IV ao século VIII, é mais fácil você denominar ele de Primeira Idade Média, como está aqui na tela de vocês em azulzinho. O que foi essa Primeira Idade Média? A Primeira Idade Média, pessoal, é onde nós vamos ter o processo de mistura do que vai resultar, né, da Idade Média. A mistura de quem? De aspectos romanos e germânicos, além do cristianismo. Como assim? Nós vamos ter aspectos romanos e germânicos que vão se misturar. E quem vai costurar tudo isso é o cristianismo, ok? Por que eu falei desse período em questão, fora o fato de ser o período que vai formar a Idade Média? Por que colocar o nome de Primeira Idade Média? Porque, segundo os historiadores, esse período em específico, ele não vai ter mais características clássicas, ou seja, né, da Idade Clássica, dos gregos e romanos, mas também não vai ter características medievais. Por isso que a maioria dos historiadores prefere trabalhar esse período em separado, ok? Então, no livro didático nós temos a Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média vai ocorrer, né? É porque isso acontece mais em revistas e livros. Vai ocorrer o processo de formação da Idade Média, a mistura de gregos, romanos e o do cristianismo, até a formação do Reino dos Francos, né? Do Império Carolíngio. A Baixa Idade Média é todo o resto. Vocês estão vendo como é muita coisa? Por isso que os historiadores deles preferem o quê? Dividir Primeira Idade Média, Alta Idade Média, Idade Média Central e Baixa Idade Média. Ok? Como eu disse, a Primeira Idade Média é onde você vai ter o processo de formação, de mistura, né, das características que vão resultar na Idade Média. Tá certo? Essa mistura vai se dar o quê? De características romanas, germânicas e do cristianismo. A Alta Idade Média, gente, vai ficar resumida aqui. Há um período de tentativa de unificação territorial sobre a figura do Império Carolíngio, tá certo? Do Reino dos Francos, que vai ser do século VIII a fim do século X. Nós vamos ter também a Idade Média Central, que basicamente vai ser, de grosso modo, a época do feudalismo mesmo, ok? Vai ser aqui que nós vamos ter todas as características do feudalismo, como a igreja comandando tudo, né? Sociedade estratificada, agrária, fragmentada politicamente, onde eu tenho a figura do rei, mas o rei não manda em porra nenhuma, quem manda é o senhor feudal. E nós vamos ter a Baixa Idade Média, que é onde nós vamos ter um conjunto de transformações que vão resultar no fim da Idade Média, ok? Que vai do século XIV até meados do século XVI. Pois bem, já que eu comentei desse processo de formação da Idade Média, né?
É interessante, aliás, é fundamental a gente entender alguns aspectos. Primeiro, a questão dos romanos em si. Se vocês recordarem, pelo que a gente já estudou há um tempo atrás, né, na videoaula sobre Roma Antiga, a gente viu no final que o Império Romano passou por um conjunto de transformações que levaram ao seu fim. Nós vamos ter a diminuição do número de escravos, o Império cresceu tanto que se fragmentou, a invasão de povos bárbaros. Entretanto, atentem-se para uma coisa. Os romanos não aceitaram cair, né, deixar de existir, de braços cruzados. Eles tentaram fazer algumas coisas para se manter de pé. Eles tentaram modificar algumas coisas da sua estrutura para sobreviver. Entretanto, essas mudanças não só não evitaram a queda do Império Romano, como ainda ajudaram ele a cair. Vou dar um exemplo para vocês. Ok? Nós temos aqui a questão da ruralização, né? As pessoas mais ricas, com medo da invasão dos povos germânicos, vão sair da cidade e ir para o campo, para as vilas, né? Que vai estar na raiz dos feudos. Nós vamos ter, por exemplo, a aceitação do cristianismo como religião oficial. Nós vamos ter também a aceitação desses povos germânicos no exército imperial. Ok? Então, essas medidas que Roma vai lançar, né, para tentar se manter de pé, não vai adiantar de nada, vai inclusive até ajudar ela a cair. Ok? Entretanto, esse contato inicial entre romanos e bárbaros, e aqui vem a curiosidade, para os romanos, bárbaro era todo mundo que não fosse romano, ok? Todo mundo que não fosse de origem nem romana e nem grega. Você não é romano nem grego, é bárbaro. Tá bem? Pois bem, esse contato inicial entre os romanos e os bárbaros, né, sobretudo os povos germânicos, ocorreram até que de forma pacífica, a ponto, inclusive, desses povos serem aceitos no exército, como eu já comentei. E não só no exército. Alguns chegaram, inclusive, a ocupar postos de destaque na sociedade, crescendo. O problema não foi isso. O problema é que, com o passar do tempo, entrou muitos desses povos bárbaros no território romano, fazendo com que surgisse medo e a animosidade entre os romanos e esses povos, ou seja, gerando briga. Entretanto, vem uma curiosidade aqui. Por que aumentou esse processo de invasão de bárbaros no território romano? Antes ele estava entrando de pouquinho, sendo aceito no exército, então por que de repente começou a vir uma enxurrada desses povos? Segundo os cientistas, os pesquisadores, há duas causas para isso. Primeira causa é que basicamente, gente, nós temos a seguinte situação, ok? Esses povos cresceram em quantidade muito grande, aumentou o número, né? Então, as terras de origem deles, né, suas terras originais, suas terras nativas, suas terras natais, não tinham condição de suprir essa grande quantidade de pessoas, não tinha comida suficiente para todos. Então, o que foi que muitos fizeram? Muitos buscaram outras terras para sobreviver. A questão aqui é que as terras que pertenciam ao Império Romano eram imensas. Nós estamos falando de praticamente toda a Europa. A gente está falando, olha só, da França até a África. Nós estamos falando da Espanha e Portugal até Israel. Então é óbvio que esses povos vão acabar entrando nas terras romanas, né, já que o Império Romano era imenso. Outro motivo também, né, para esse aumento da quantidade de povos bárbaros foi o quê? Esses povos bárbaros, esses povos estavam fugindo de outro povo, dos hunos, que esses hunos tentaram aumentar seu território, e para aumentar seu território eles tomaram na porrada o território desses povos bárbaros. Então os povos bárbaros se viram obrigados a quê? A fugir para o Império Romano. Como se fosse uma espécie de efeito dominó, entende? Pois bem, com a entrada, tá certo? Com essa imensa entrada maciça desses povos bárbaros, vai gerar conflitos, vai gerar brigas, vai gerar medo. E
vai gerar ruralização, ok? Essa crise fez com que uma grande quantidade de pessoas ricas fugissem da cidade para o campo, porque o pessoal preferia invadir na cidade, né? Porque onde tinha ouro, essas coisas assim. Então as pessoas ricas fugiram para o campo, num processo que ficou conhecido como ruralização. E esse processo foi fundamental para o surgimento do feudalismo, do feudo. Aquelas pessoas que não tinham condições de viver, né, porque não tinham terra, elas procuravam essas propriedades rurais e diziam para o Senhor assim: ó, pai, me aceita para trabalhar aí, que me sustenta, me protege, que eu trabalho para você. Então, essas pessoas foram aceitas como servos, porque olha só, durante a Idade Média, pessoal, os senhores feudais, eles tinham o mesmo pensamento que os romanos ricos tinham, que trabalhar era coisa de pobre, tá entendendo? Eles se concentravam em quê? Em guerras, jogos, caçadas. Então, foi uma mão lavando a outra, né? Os pobres precisavam de proteção e os ricos precisavam de gente para trabalhar. Origem do feudalismo. Pois bem, olha só. Comentei com vocês sobre a questão do Império Carolíngio, né? E coloco uma coisa na cabecinha de vocês: eles vão ser fundamentais para o processo de formação da Idade Média. Extremamente importantes. Tanto é, né, que a Alta Idade Média, seguindo não a do livro, seguindo a divisão que os historiadores mais usam, vai ficar toda concentrada justamente no processo de formação desse império, ok? Eu vou tentar resumir para não ficar muito chato para vocês. Com a invasão dos bárbaros no Império Romano, no território romano, né, iniciou um processo de desfragmentação política. Como assim? Se vocês recordarem um pouquinho, o Império Romano ele era unificado, nós tínhamos o imperador mandando em tudo. Entretanto, com a invasão desses povos, eles vão literalmente fatiar o Império Romano em vários pedacinhos, ok? Quer dizer, enquanto antes tinha só uma pessoa, né, o imperador comandando, agora cada povo bárbaro que invadiu formou um pequeno reino. Assim, existiam vários deles, ok? Entretanto, um vai ter uma importância imensa. Nós estamos falando dos francos, ok? O principal líder desses francos, né, o carinha chamado Clovis, ele vai acabar adquirindo um apoio, com o apoio da igreja, tá certo? Ele vai fazer um acordo com a igreja, basicamente porque esse Clovis vai ser o primeiro desses reis bárbaros a se tornar cristão. Ele vai fazer isso por causa do intermédio da esposa dele, né? Que ele vai se casar com uma cristã. O nome da esposa dele era Clotilde. Aí o que acontece? Ok? Ele faz esse acordo com a igreja. A igreja reconhece ele como sendo o verdadeiro herdeiro do Império Romano. Então o que é que esse carinha começa a fazer? Ele começa a mandar o aço a dominar os outros povos. Ok? Ele vai metendo porrada, metendo porrada, metendo porrada e vai aumentando seu território. Mas aqui uma curiosidadezinha, já que eu falei da esposa dele. Não foi só metendo a porrada que ele dominou os outros povos, não, tá bem? Ele fez acordos e se casou com com a princesa de um desses reinos inimigos, unificando os reinos, tá? Beleza. Pois bem, olha só. Clovis aumenta seu território, beleza. Só que com o passar do tempo, esse reino dos francos, ok, começa a entrar em crise. Por quê? Basicamente porque a forma de governar de Clovis e mais ainda de seus descendentes gerava uma situação de conflito interna. Por quê? Porque eles eram extremamente controladores. O pensamento que eles tinham na época, gente, tá aqui Clovisinho, ó. O pensamento que eles tinham na época é que o reino era propriedade particular deles. E quando eu falo do reino, eu estou falando de tudo que está no reino. As águas, as florestas, os animais, as pessoas. E esse pensamento fez com que ele entrasse em atrito, por exemplo, com os nobres, né? Fez com que os descendentes de Clovis entrassem em atrito com os nobres, gerando aí traições e assim por diante. Fora isso também, teve um segundo motivo, né, para essa queda da dinastia carolíngia. É o que nós chamamos na história de reis indolentes. Mais ou menos como se fosse rei preguiçoso, sabe? Eu me esqueci de colocar aqui, foi mal.
O que foram esses reis indolentes? Olha só, os descendentes de Clovis, eles não estavam mais querendo saber de aumentar seu território, nem de brigar mais, eles só queriam saber de farrear. Bem simples. Viviam de festa, passeio, caçada. Por isso que eles ficaram conhecidos como reis indolentes, né? Reis preguiçosos, porque eles não queriam mais saber de nada, era só farra, farra, farra. Então, mas mesmo assim, né? Eles só querendo saber de farra, o reino precisava ser administrado. Então, o que ele fez, como todo bom preguiçoso que tem dinheiro faz, ele colocou alguém para comandar no lugar dele. Vocês estão entendendo? Para administrar. Para ser como se fosse uma espécie de vice-rei. Foi criado assim o cargo de prefeito do palácio. A função desse cara era administrar enquanto o rei estava farreando, ok? Pois bem, entre esses prefeitos vai surgir um carinha chamado Carlos Martel, que vai cair nas graças ainda mais da Igreja Católica. Por quê? Porque ele vai juntar lá uma negada, viu, um exército, e vai botar os muçulmanos para correr. Esses muçulmanos, pessoal, desde aquela região, Arábia Saudita, para aquela banda ali, eles vinham dominando tudo, passando o rodo geral. E esse Carlos Martel conseguiu botar eles para correr. Então, obviamente, ele virou o novo queridinho da Igreja Católica. Ok? Pois bem, o filho desse Carlos Martel, um carinha chamado Pepino Breve, o Breve porque ele era baixinho, tá? Fez uma coisa bem... como é que eu posso dizer? Não foi uma coisa muito bonitinha o que ele fez. Ele deu um golpe de Estado, pô. Ele pegou o verdadeiro herdeiro, ok? Dos francos, prendeu e disse, não, agora eu que sou o rei. Aí você pode pensar, puxa rapaz, a Igreja Católica deve ter ficado fulo da vida, né? Não, ficou não. Por um motivo bem simples. Aliás, a Igreja Católica, pessoal, aceitou, o Papa da época, que o nome era Zacarias, aceitou Pepino Breve, mesmo ele tendo derrubado o verdadeiro herdeiro. Agora, por que ele aceitou? Ok? Simples. Ele aceita, ao ele aceitar, ok? Pepino Breve no poder, como novo rei, ele dá legitimidade a esse novo rei. O rei ficou muito feliz, né? A Igreja Católica me aceitou. Mas a Igreja Católica não fez isso porque era boazinha não, gente. Simplesmente o Papa, na época, estava enfrentando um exército inimigo. Então, quando eles aceitaram, ok? Pepino Breve, depois dele ter roubado o poder, o que foi Pepino Breve fez? Foi lá e ajudou o Papa. Sabe naquela história de uma mão lava a outra? E não só isso, gente. Pepino Breve ainda pegou parte das terras que ele conquistou e deu para a igreja, tá aí, ó, de presente. Formou o que é conhecido como Patrimônio de São Pedro, tá? Que até hoje em dia, por exemplo, o Vaticano faz parte disso daí. Uma mão lava a outra, correto? Então, gente, nessa situação aí, ok? Pepino Breve morre e quem assume é seu filhinho chamado Carlos Magno. Esse eu botei aqui. Carlos Magno, ele era um rei guerreiro e extremamente inteligente. Ele vai reforçar ainda mais os laços com a Igreja Católica. Tanto é que dentro do seu território, ele vai colocar o pagamento do dízimo como uma lei, em que todo mundo era obrigado a pagar, já que é lei, não é? Isso deixa a Igreja Católica muito felizinha na época. Em contrapartida, a Igreja Católica o nomeia, né, como imperador. E faz isso através de um ritual chamado unção régia. Se você já assistiu em algum filme, em alguma novela, um rei sendo coroado, você já deve ter visto, por exemplo, que o cara lá da igreja, né, o papa, um bispo, quando coloca lá a coroa na cabeça do rapaz lá que está sendo coroado, também derrama sobre ele ou óleo ungido, né, o óleo sagrado, ou água benta. Qual era a função dessa unção régia? Era dizer, olha, esse cara é o rei. Deus escolheu ele. Não se mete. Essa foi a origem, pessoal, do Sacro Império Romano Germânico. Nome grandinho, né? Esse Carlos Magno ele vai aumentar seu território, vai ficar extremamente poderoso e ele vai, inclusive, utilizar uma coisa que os germânicos utilizavam antigamente, que é basicamente o quê? Okay? Ele vai distribuir terras para os seus generais.
gerando aí uma relação de dependência e fidelidade. Vocês estão entendendo aqui a jogada? Ele dava presentinho para que os caras ficassem amiguinhos ainda mais dele. Pois bem, nessa situação, o império com mais conquista e mais conquista, Carlos Magno aumenta tanto seu território que ele sozinho não dava mais de conta de administrar. Então qual foi a sacada dele? Ele vai dividir seu território em pedaços, em províncias, e vai colocar como diretor dessas províncias pessoas de sua mais extrema confiança. E nós temos aí a hierarquia, tá bom? Dessas pessoas de confiança que vão governar essas províncias. Nós temos os duques, nós temos os condes, e nós temos os duques, os marqueses e os condes. O duque, pessoal, tinha esse título porque ele recebia um ducado, que era um pedaço de terra maior, mais rico, ok? Os marqueses, eles recebiam as marcas, que eram os pedaços de terra que ficavam na fronteira do reino. Então eles tinham a função de proteger essa fronteira. E nós tínhamos os condes, que recebiam os condados, que era um pedaço de terra menorzinho, ok? Fora ele fazer essa divisão para facilitar a administração, ele vai criar um outro cargo que se chamava Missi Dominici. Missi Dominici. É quase mais ou menos, traduzindo assim, significava enviados do Senhor. Era tipo para fiscalizar para esses carinhas não fazer besteira. Ok? Carlos Magno, ele vai fazer também o quê? Ele vai basicamente lançar um conjunto de medidas que vão valorizar a educação e o conhecimento. É óbvio que não era para todo mundo, para o povão, mas mesmo assim, né? Tanto é que ele vai abrir várias escolas nas igrejas, né, para os padres, várias escolas nos palácios, que era chamada escola palatina, que tinha a função de quê? De preparar aqueles filhos dos nobres para quando crescessem administrassem no lugar dos pais. Vocês estão entendendo a jogada dele? Esse investimento que ele fez na educação e na cultura, né, no conhecimento, ficou conhecido como Renascimento Carolíngio, ok? Pois bem, Carlos Magno morre e quem assume é seu filho, Luís o Piedoso. Ele recebe esse nome, pessoal, porque ele não queria muito saber de guerra nem de administrar. O negócio dele era só rezar, 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 rezar. Nessa situação, você vai ter o seguinte, você vai ter basicamente, né, quando ele morre, os três filhos dele vão disputar o poder para saber quem é que vai governar. Em meio a essa situação, eles acabam extremamente fracos. Então, para não terminar se matando, eles fazem um acordo, um tratado que ficou conhecido como Tratado de Verdun. Qual era a ideia desse Tratado de Verdun? Cada um ia mandar no seu pedacinho de terra, ok? A briga era porque eles queriam mandar em tudo, tá certo? Qual é o problema também que nós vamos ter nesse período? Você já deve ter ouvido falar que quando o negócio está ruim, ele pode piorar, não é? E ele vai piorar. Nesse período, gente, além dessa guerra que já vinha durando muitos anos, que enfraqueceu bastante os três reis, né? Vai surgir um outro povo que vai invadir e sair passando o rodo na Europa. Eu estou falando dos vikings, né? Os normandos, os homens do norte. O navio deles, pessoal, era tão interessante que podia eles navegar em alto mar, como eles podiam também navegar em rios. Então ficava muito difícil das pessoas pastorar, sabe, para evitar? Eles entravam, saqueavam, matavam e assim por diante. Levavam pessoas como escravos. Isso é uma curiosidade, os vikings não usavam aquele chapéuzinho de chifre não, pelo amor de Deus, tá? Isso é coisa de filme. Eles não faziam isso. Então, a instabilidade causada por essas invasões fez com que os nobres começassem a dividir as terras entre si, sabe? Já que os reis descendentes de Carlos Magno estavam bastante fracos por terem lutado entre si, então as pessoas, né, os senhores, os duques, os condes, os marqueses, que haviam sido colocados para somente administrar aquelas terras, passaram a agir como dono e se tornar dono daquelas terras. Com isso, eles procuraram fazer o quê? Se fortalecer cada vez mais. Nós temos aí o que ficou conhecido mais tarde como os feudos, ok? Eu falei muito, pessoal, da questão dos ingredientes para a Idade Média, não foi? Eu falei da mistura de aspectos germânicos e romanos. Que aspectos são esses? O feudalismo, coloque na cabeça de vocês o seguinte, eu tenho o feudo, que é a terra, eu tenho
o feudalismo, que é o sistema. Ainda vai ter umas outras coisinhas, que é senhorio e direito de ban. Ok? O senhorio, pessoal, era o domínio que o senhor tinha sobre aquela terra. Para ficar mais fácil para vocês. Eu tenho o feudo, que é a terra. Tá certo? O feudo é a terra. Eu tenho o senhorio, que é o cara ter o direito de mandar naquela terra. E eu tenho o direito de ban. O que é direito de ban? Quer dizer o seguinte, que o senhor daquela terra, ele tinha poder jurídico sobre as pessoas, sobre seus servos. Ele que julgava, ele que declarava a pena e assim por diante. Feudo, senhorio e direito de ban. Feudalismo é um sistema, ok? Que faz referência à cultura, política, religião, tudo misturado. Pois bem, o feudalismo ele vai ser fruto de dois aspectos principais, o colonato e o comitatus, tá bem? O colonato, gente, é de origem romana, que é basicamente a fixação de trabalhadores em grandes propriedades, colonos, por isso caiu o nome colonato, ok? Já o comitatus é uma tradição germânica que vai ligar os chefes militares a seus guerreiros, por meio de obrigações mútuas de serviços e lealdade. Como assim? É como se fosse um acordo que o chefe faz com seus guerreiros. E nesse acordo, eles prometem se proteger e se ajudar mutuamente, havendo aí um forte sentimento de lealdade. Esse comitatus está ligado a outra tradição romana, a outra tradição germânica chamada beneficium, que é basicamente o quê? Que é basicamente o direito que a pessoa tinha de, né, essa questão da troca de serviços, a concessão de direito de usar terras e assim por diante. Esse benefício, pessoal, está ligado justamente o quê? Eu sou o chefe, né, militar, você, por exemplo, que está me escutando, é um dos meus generais. Então eu te dou aquela terra para você viver dela. Você pode administrar, você pode cobrar imposto de quem trabalha lá, o nome disso é benefício. Eu te dei esse benefício porque eu e você fizemos um acordo de autoajuda. Esse acordo era chamado de comitatus, ok? Tudo isso aí junto, gente, está ligado na raiz do que ficou conhecido como relação de sucerania e vassalagem, tá bem? Relação de sucerania e vassalagem. O que é essa relação de sucerania e vassalagem? Sucerano é o nobre mais poderoso. Vassalo é o nobre menos poderoso. Eu já vi gente se perder nisso em vestibular, pessoal. Relação de sucerania e vassalagem só existia entre pessoas ricas. Pobre não entrava nisso, porque pobre era servo. Ok? Relação de sucerania e vassalagem só existia entre pessoas ricas. Entre nobres, entre senhores feudais. O mais poderoso tinha o título de sucerano. E o menos poderoso de vassalo. Ok? Já que eu falei de feudalismo, uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. O feudo não era só a terra, tá bem? Não era só bem imóvel. Podia ser também um direito de cobrar pedágio numa ponte, estrada, num rio. Podia ser um cargo remunerado. Ficou confuso? Vou dar um exemplo para vocês. Imagina eu novamente, agora como rei. Você me ajuda numa guerra e eu digo, olha, tu pode cobrar imposto daquela ponte, viu? Então, isso é um feudo também. Vocês estão entendendo? Ou então eu digo para você, olha, tá vendo aquele rio? Tu pode cobrar imposto de quem passa naquele rio. Isso também é feudo. Deu para entender, né? Feudo não é só aquele pedaço de terra, não, tá bem? Mas já que eu falei da terra, né? Bora estudar um pouquinho ela. Para início de conversa, pessoal, uma das grandes procuras dos feudos, quando se trata de terra, né, aquela fazenda enorme e autônoma, eles buscavam bastante ser independentes uns dos outros. Como assim? O senhor feudal, ele era o dono e senhor daquela terra. A lei era ele que dizia, era ele que pastorava, era ele que punia. Ok? Pois bem. Mais um detalhezinho. Com o aumento da tecnologia, né, eles passam a ter uma mudança na tecnologia deles. Por exemplo, antes eles só utilizavam o arado. Só que o arado, pessoal, ele só presta para terra arenosa.
terra muito cheia de pedregulho, dura, ele não serve porque o dente dele é de madeira, tá bem? Eles passaram a usar a charrua. Charrua é como se fosse uma espécie de arado, só que o dente é de ferro, então conseguia rasgar mais. Fora isso também, pessoal, eles vão aprender a dividir a terra dele, né, o plantio, em três. Como assim? O sistema de pousio. Ficou confuso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina, por exemplo, uma terra, ok? Eles vão dividir essa terra em três partes. Um ano, eles cultivavam um pedaço e os outros dois ficavam descansando. No outro ano, ele cultivava um e mais dois ficavam descansando. Assim, enquanto ele cultivava um pedaço, sempre tinha dois descansando, então a terra não ficava cansada e ele conseguia produzir mais. Quando ele conseguia produzir mais, ele vendia o excedente para outras regiões. Quer dizer que, por mais que a base econômica deles fosse a agricultura, o comércio ainda vai existir, ok? Pois bem, se vocês olharem aqui para a tela, nós temos a divisão do território, né, do feudo. Você vai ter um conjunto de transformações ao longo da Idade Média, mas nós vamos usar isso aqui de grosso modo. Nós temos o manso senhorial. O manso senhorial, pessoal, era o pedaço de terra de uso exclusivo do senhor. Era ali que ficava o castelo, era ali que ficava onde ele podia caçar, vocês estão entendendo? Só ele podia usar. Tinha também o manso servil, era o pedaço de terra que quem usava o servo. Era ali onde tinha a casinha dele, era ali onde ele tinha seus pastos, sua plantação para ele sobreviver, ok? E nós temos também o manso comunal, que era o pedaço de terra onde todo mundo poderia usar. Repetindo, o manso senhorial era de uso do senhor, manso servil era de uso do servo, manso comunal era de uso de todo mundo, ok? Pois bem, como era a sociedade na Idade Média? Pessoal, a gente pode utilizar uma estrutura, né, que Georges Duby fez, né, quando ele dividiu a sociedade, né, se utilizando de um poema do bispo Adalberon de Laon. Ele vai dividir a sociedade em três partes, ok? Que três partes eram essas? Os lobos, as ovelhas e os burros. É isso mesmo. A sociedade, de uma maneira bem genérica, se dividia nesses três grupos: os lobos, as ovelhas e os burros. Os lobos eram os nobres, que guerreavam e tinham como função proteger todo mundo, ok? Tinha um poder político. As ovelhas era a igreja, tá bem? E os burros eram os camponeses. Todo mundo que trabalhava e assim por diante, tá bom? Os burros, pessoal, os camponeses, os servos, era a maior quantidade de pessoas da Idade Média, tá certo? É só você olhar aqui a pirâmidezinha social. Nós temos o senhor, né, o clero, os nobres e os servos. Ou seja, nós temos aqui as ovelhas, os lobos e os burros. Pessoal, a gente falando aqui no caso de ovelha na igreja, falar de igreja é falar de Idade Média, não tem nem como fugir disso. Quando a gente fala da igreja, coloca uma coisinha na cabeça de vocês. Nem sempre, ok? Nem sempre, pessoal, nem sempre existiu Papa, ok? Eu sei que muita gente diz que, né, tem lá, que na cultura, na tradição fala que São Pedro foi o primeiro Papa, mas isso não é verdade não, tá bom? De acordo com a história, o primeiro Papa foi Leão I, e ele vai se tornar Papa com a ajuda de banqueiros de Veneza, tá certo? Ele vai literalmente comprar o título. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, mas essa é a verdade. Mas tirando esse momentozinho, que já eu comento um pouquinho mais sobre a religião, o clero, pessoal, o clero da Idade Média se divide em dois grupos, tá certo? Os padres se dividiam em dois grupos. Nós tínhamos o clero espiritual e o clero secular. O clero espiritual eram os padres que viviam em monastérios, sabe, separados do mundo, que viviam só para orar, trabalhar, jejuar e assim por diante. Já o clero secular era aqueles padres que estavam diretamente lidando com a população, ok? Rezando as missas e assim por diante. Os burros, como eu falei, né, eram os camponeses. E aí vem uma coisinha para vocês entenderem, né? Além, como eu já comentei, formava a esmagadora maioria da população.
Eles trabalhavam, né, para produzir o alimento para a família e para os senhores. E eles quase não tinham nenhum direito. E tinham uma vida bastante pesada. Entretanto, não confundam servo com escravo, por mais que servo venha de servos, que traduzindo é escravo. Estou dizendo a palavra. O servo não era escravo. O escravo não tinha direito nenhum e podia inclusive ser vendido. Já os camponeses, os servos, não podiam ser vendidos. Eles estavam presos ao feudo, ok? Por exemplo, quando um filho herdava o feudo do pai, herdava tudo que estava no feudo, inclusive os servos. Porque os servos estavam presos ao feudo. É o que a gente chamava de servidão da gleba. Ok? Esses servos, pessoal, eles eram obrigados a pagar uma quantidade imensa de tributos e de impostos. Ok? Como, por exemplo, atalha, covéia, banalidades, mão morta. Ok? Vou dar um exemplo para vocês. Essa covéia era porque durante algumas vezes por semana ele tinha que trabalhar na terra do seu senhor. Ok? Talha, ele tinha que entregar parte do que ele produzia no seu campo para o senhor. Banalidade era o imposto que ele pagava por besteiras, como por exemplo, eu estou atravessando a ponte no meio do rio. Então, se eu estou atravessando a ponte que pertence ao senhor, eu tenho que pagar ele para usar, né? Mão morta, imagina o seguinte, por exemplo, teu pai morreu e você vai ficar no lugar dele, então tu tinha que pagar um tributo. A situação era bastante complicada. Entretanto, já que eu falei de clero, nobres e servos, ok? Existiam também nos feudos algumas vilas. E com o passar do tempo, tá certo? Essas vilas, elas buscavam algumas formas de se libertar, tá bem? Elas buscavam se libertar. Pagavam, né? Juntavam dinheiro suficiente e pagavam ao senhor do feudo sua própria liberdade. Então aquela vila não pertencia mais ao feudo, ela ficava independente. Era o que eles chamavam de carta de franquia, ok? O que era essa carta de franquia? É quando essas vilas conseguiam comprar sua independência em relação ao feudo. Quem morava nessas vilas essas vilas, pessoal, elas eram também conhecidas na época como burgos. Então quem morava nas vilas, os burgueses. A base dessas vilas, a base econômica dessas vilas era o quê? O comércio. Daí que vem a expressão burguesia e assim por diante, ok? A economia da sociedade medieval, eu já comentei com vocês, né? Se baseava basicamente na agricultura de subsistência. Cada feudo produzia o que eles mesmos iam consumir. Entretanto, com o passar do tempo, com o aumento de tecnologia que eu já comentei com vocês, com o aumento da população e assim por diante, o excedente daquele feudo começou a ser trabalhado em quê? Começou a ser vendido para outros feudos, tá certo? Começou a surgir aí feiras medievais em que vinham produtos de várias regiões do mundo. É justamente nessas feiras, gente, que vai surgir, por exemplo, a profissão banqueiro. Como vinha gente de várias regiões, cada uma dessas regiões tem sua própria moeda, seu próprio dinheiro. Então, quando chegava lá, era dinheiro de vários lugares diferentes. Então, como é que você da região A, com dinheiro da região A, vai comprar alguma coisa da região B? Então, surge aí os banqueiros, que eram pessoas que faziam a troca de moeda, entende? Trocavam um tipo de moeda por outro tipo de moeda, obviamente cobrando a sua parcela, ok? Que eram chamados de cambista. Cambistas vem de cambiare, trocar, em italiano, tá bem? Então, nesse aspecto, por que vem o termo banco? Porque justamente esses banqueiros, né, eles ficavam naquelas banquinhas como qualquer outro produto, com as moedinhas lá espalhadas. Então o cara dizia, rapaz, eu preciso dessas moedas aqui. Aí ele trocava uma moeda pela outra. Ok? Então, Lindenberg, não existia comércio na Idade Média? Existia sim. No começo era pouco, mas depois se desenvolveu mais. Mas sempre existiu, ok? Mas também nós podemos dizer o seguinte, a base da economia, a agricultura de subsistência, mas que com o passar do tempo o comércio adquiriu cada vez mais importância. Entretanto, ele sempre existiu. Desenvolvimento intelectual, pessoal. O crescimento dessas cidades, ok? Exigiu um número cada vez maior de pessoas que pudesse atender às demandas de uma sociedade que ia se tornando cada vez mais complexa. Então, com o passar do tempo, você vai ter o desenvolvimento de alguns pensamentos. Na Idade Média, quando a gente fala de filosofia e esses pensamentos,
surgem dois grupos em específico. Nós estamos falando da filosofia patrística, ok? E nós estamos falando da filosofia escolástica. A patrística, pessoal, era a filosofia dos padres da igreja. Patrística vem de pai, padre, tá certo? Padre é pai, para aqueles que não sabem. Qual era o objetivo dela? O objetivo dessa filosofia patrística era juntar religião e filosofia, ok? E eles vão ser responsáveis pelo quê? Pela criação de muitos dos pensamentos da Igreja Católica, como a ideia de pecado original e assim por diante. Valendo lembrar que quando eles tentavam misturar religião e filosofia, na filosofia patrística, eles colocavam a religião acima da filosofia, ok? Outro grupo que vai surgir também é a chamada escolástica. Enquanto a filosofia patrística ela vai se preocupar mais sobre esse aspecto religioso, né, de criar os dogmas da igreja, vai ser na filosofia patrística que vão fazer isso. A escolástica, ela está mais voltada sobre o aspecto intelectual, sabe, da educação. É justamente nesse período que vão surgir as universidades mais velhas do mundo, que algumas ainda existem hoje. Na escolástica, eles também vão tentar misturar religião com razão, mas obviamente dando mais importância para a religião. Lindenberg, qual é a diferença entre patrística e escolástica? A patrística vai se preocupar necessariamente com dogmas. A escolástica vai se preocupar mais com a vida intelectual. Ok? Pois bem, assim, gente, eu acabei me esquecendo ao falar de vocês sobre a economia, né, da Idade Média. Vai existir na Idade Média as chamadas corporações de ofício. O que é essas corporações de ofício? Também chamadas, né, de ligas. A função dessas corporações de ofício era o seguinte: imagina que naquela região tem pedreiros. Então todos esses pedreiros se juntavam em uma corporação de ofício, que é como se fosse um sindicato, sabe? A função dessa corporação de ofício era o quê? Era lutar pelos interesses desses profissionais. Inclusive, eles pagavam todo mês uma taxazinha, para que se algo acontecesse com eles, a corporação cuidasse da família das pessoas que morreram. Ok? Corporações de ofício. Era uma espécie de associação, sindicato. Tá bem? E detalhe, só podia ter um por categoria. Como assim? Naquela região só podia ter uma corporação para os pedreiros. Não podia ter mais de uma, não. Uma para os pescadores, uma para os construtores e assim por diante. Ok? Pois bem, pessoal, continuando. Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre as cruzadas, tá certo? Antes de mais nada, vocês têm que entender o seguinte: a própria expressão, né, os cruzados, tá ligado, você pode olhar aí no escudozinho, uma cruz, então é daí que vem a expressão cruzados, ok? Essas cruzadas consistiam em expedições guerreiras, formadas por monges guerreiros, tá certo? E existia padres especializados em luta por nobres e assim por diante. Na verdade, para lá ia um conjunto bem grande de pessoas, tá bem? Agora, por que elas vão surgir, essas cruzadas? Antes disso, das cruzadas acontecerem, os cristãos, eles tinham algumas regiões que eles peregrinavam, que ainda hoje vocês viram que aquelas pessoas vão para outras regiões para fazer peregrinação, né? Aqui no Ceará, tem pessoal que vai para Juazeiro, por exemplo, para Canidé. Então, os cristãos na época, eles faziam peregrinação para 3 regiões: Roma, Santiago de Compostela e Jerusalém. Até aí tudo bem. Só que, com o passar do tempo, Jerusalém vai ser conquistada pelos muçulmanos, pelos turcos muçulmanos, e eles vão proibir os cristãos de irem para Jerusalém. O Papa Urbano II, fulo da vida, né, faz o quê? Brada para todo mundo que era necessário os cristãos libertarem Jerusalém, ok? Na chamada Guerra Santa. Por quê? Porque eles lutariam não só porque o Papa disse, mas porque Deus disse que eles tinham a obrigação de libertar Jerusalém daqueles pagãos infiéis. Para vocês terem uma ideia, né? As pessoas que participavam dessas cruzadas, pessoal, ficaram conhecidos como os cruzados, né? E aí vem uma coisa interessante. As pessoas que participavam dessas cruzadas, o motivo, né, para essas cruzadas existirem
Era uma misturada medonha. Nós vamos ter motivos religiosos, econômicos e sociais, prestando atenção. Os motivos, vou dar um exemplo para vocês. A igreja, os dirigentes da igreja, esperavam pacificar a Europa. Por quê? Desviava a violência dos nobres para fora do continente. Sabe aqueles nobres que só querem viver brigando? Então tira eles de lá e bota eles para brigar no canto de brigar entre si, bota eles para brigar contra os inimigos da igreja. Inteligente, não é eles? Segundo motivo, existiam alguns nobres que não tinham terra. Aí você vai me dizer, Lindenberg, como é que um nobre não tem terra? Simples. Existia uma coisa chamada direito de primogenitura. Direito de primogenitura dizia o seguinte, que as terras, toda a riqueza, o título, só iria pertencer ao primeiro filho, homem. Lindenberg quer dizer que se o cara só tivesse mulher, ele deixava tudo para a igreja. E é isso mesmo. Mas, pois bem, seguinte, continuando. Então imagina que o cara teve 3 filhos. O filho mais velho fica com tudo e os outros 2, chupando o dedo, né? Então esses filhos que não herdaram, né, as riquezas nem as posses do pai, iam para a Terra Santa com a tentativa de quê? De conquistar terra e riqueza. Tem também os mercadores, né, que aproveitavam essas cruzadas para pegar produtos, as especiarias do Oriente, gente, começaram a fazer sucesso aí e foram fundamentais para o processo de navegação, né, e depois de descoberta, que vai culminar com a descoberta, por exemplo, do Brasil. E pessoas comuns, a ralé, sabe, o povão, eles iam para lá, por exemplo, para buscar a sua salvação. Vou dar um exemplo para vocês. Eu matei um bocado e eu não quero ir para o inferno, então eu ia lá para a cruzada, porque o Papa disse que quem fosse para a cruzada teria seus pecados perdoados. Vocês estão entendendo? Imagine o seguinte, que uma pessoa, um filho meu se matou, então ele vai para o inferno. Então, segundo a igreja, se eu fosse lá para as cruzadas e matasse um bocado de muçulmano, meu filho seria retirado do inferno e iria para o paraíso. Esse era o pensamento da época, né, gente? Pois bem, nessas cruzadas, nós vamos ter, mais ou menos oficial, 8 cruzadas, ok? Não vou especificar todas elas, porque seria muita coisa. Entretanto, tem uma que é bastante curiosa, a chamada Cruzada das Crianças, porque surgiu na época um pensamento de que só um coração puro poderia conquistar Jerusalém. Imagina só, um exército armado até o dente não foi capaz. Por isso que só um coração puro seria capaz. Então eles juntaram 50 mil crianças, botaram nos navios e foram para Jerusalém. Vocês conseguem imaginar o resultado disso? Exato. Não deu certo. Muitas crianças morreram, outras foram feitas prisioneiras e vendidas como escravos. Qual foi a consequência dessas cruzadas? A abertura de novas rotas comerciais, né? Possibilitando os europeus, como eu falei para vocês, entrar em contato com as especiarias. Nós vamos ter também a questão vai surgir aí uma profunda intolerância com relação aos muçulmanos, e judeus também, né? Tanto é que muitos desses que vinham para a Europa escondiam sua religião para evitar serem caçados. E enfraquecimento da nobreza. Porque, olha só, muitos desses nobres gastavam toda a sua riqueza nessas guerras. E, inclusive, algumas famílias deixaram de existir por causa dessas guerras, porque todos os homens da família foram para lá, para vocês verem, né? Como era a religião na Idade Média. É claro, pessoal, que a religião dominava tudo, isso é fato. Ou pelo menos tentava. Tanto do ponto de vista particular, ou seja, dentro de casa, como do ponto de vista público. A igreja tentava criar meios, mecanismos de controlar tudo. Vou dar um exemplo para vocês. Ela dizia como casar, com quem casar, o que podia fazer depois de casar. O ritual, por exemplo, do próprio sexo, a igreja se metia. Só podia para procriar, não era para ter prazer, era só para procriar. Por isso que ela condenava as relações que não fossem relações héteros, tá certo? Pessoas acusadas de sodomia, por exemplo, né? Gays, lésbicas, por exemplo, poderiam ser inclusive queimadas na fogueira. Ela dizia, inclusive, os dias que você poderia fazer sexo. E, inclusive, ela dizia que tinha que ser prestando atenção, a mulher por baixo, porque a mulher é inferior ao homem, e de luz apagada, porque não podia ver
ter a visão do nu que isso era pecado, para vocês terem uma ideia. Mas, pois bem, a igreja se metia tanto, pessoal, que eu vou dar um exemplo para vocês. Existia a venda de indulgências, ok? E a outra coisinha que era chamada de simonia. A venda de indulgência, pessoal, era a igreja vendia perdão. Você matou e não quer ir para o inferno, então você dava lá R$ 1 milhão para a igreja da época e ela dizia, seus pecados foram perdoados. Pronto, aí você podia matar mais. Era isso mesmo. Simonia o que é? É a venda de objetos sagrados, sabe? Eles, vez por outra, depois da missa, eles diziam a cruz de Jesus Cristo, o pedaço da cruz, o pedaço do espinho, um osso de São Pedro. E, obviamente, a imensa maioria esmagante disso era coisa falsa, né, pessoal? Vou dar um exemplo. Um padre está chupando lá um osso de galinha, bota esse osso no sol e depois vende dizendo que é o osso do dedinho do pé de São João, para vocês terem ideia. Pessoal, a igreja ela não permitia que ninguém contestasse seus pensamentos, suas ideologias, seus dogmas. Quem ia contra a igreja era acusado de heresia. Basicamente, heresia é você dizer ou fazer o que a igreja é contra. E quando alguém era acusado de heresia, ela podia ser presa, torturada ou até mesmo morta. E morta de preferência na fogueira, porque eles diziam que o fogo purificava o corpo e a alma. Assim a pessoa poderia ir para o purgatório e depois ir para o paraíso. Então, quanto mais dor você causasse ao pecador, mais ele seria salvo. Essa era a lógica da época. Ok? Seguinte, estamos pertinho de terminar. Bem pertinho mesmo. Eu sei que ficou um vídeo grande, mas é porque a gente está falando de 1000 anos, né, gente? 1000 anos não é 1000 dias. 1000 anos não é um dia, não é uma hora, né? Mas, pois bem, seguinte. Quando a gente fala de Idade Média, outra coisa que vem na nossa cabeça também é a peste negra, ok? Basicamente, vocês têm que entender o seguinte. A peste negra, também chamada de peste bubônica, ela não vai surgir na Europa. Ela vai surgir mais no Oriente, ok? Vai ocorrer basicamente o quê? Numa colônia italiana chamada Caffa, ok, que ficava lá no Oriente, ela é atacada por tártaros, descendente de Gengis Khan, ok? Seguinte, esses tártaros, eles cercam a colônia, ok? Só que, de repente, os soldados desses tártaros, né, começam a morrer por uma doença. Ele, vendo que não podia fazer mais nada, porque já estava bastante enfraquecido, ele pega os corpos contaminados, bota em catapultas e joga para dentro da cidade. Tanto é que dizem que, inclusive, alguns especialistas, que foi a primeira guerra bacteriológica da história, né? Guerra biológica. Esses corpos traziam a peste bubônica, peste negra. Ela tem esse nome de peste negra, pessoal, porque ela inchava os bulbos que ficavam no pescoço, na axila, no bom e velho sovaco e na virilha. Tanto que ficava tipo bem preto, a cor ficava bem preta, por isso chamava de peste negra, ok? Na época, as pessoas achavam que essa doença era transmitida através do ar, o que eles chamavam de miasmas. Eles não faziam nenhuma ideia que quem transmitia essa doença, ok, o vetor dessa doença, eram as pulgas dos ratos. Vocês estão entendendo? Eram os ratos, né, as pulgas contaminadas que espalhavam essa doença. Essa doença foi tão séria, pessoal, que chegou a matar cerca de 30% da Europa. Eu sei que é muita coisa. Se vocês forem levar em conta o período e o tamanho da população, a peste negra matou mais que a Primeira Guerra e a Segunda Guerra. Para vocês terem ideia, ok? Essa peste vai trazer um conjunto de problemas. Como muita gente morreu, vai diminuir a quantidade de servos. Então, o que é o que os senhores fazem? Botam os servos que sobreviveram para trabalhar mais. Isso vai gerar revolta. E essas revoltas vão, inclusive, ajudar a derrubar a Idade Média. Uma curiosidade. Como foi que essa peste desapareceu? Eu disse como ela surgiu. Ela surgiu na Europa. Jogaram os corpos com pulgas, né? Eles não sabiam que tinha pulga, eles só pensavam que a doença estava na pessoa, né? Jogaram para dentro da cidade, essas pulgas se espalharam, picaram outras pessoas. Algumas pessoas fugiram de barco e vieram para a Europa, para Gênova, para Veneza, entenderam? E lá, quando elas adoeciam, elas transmitiam essa doença para as outras pessoas e assim
por diante. Ah, uma curiosidade. É a partir da peste negra que vai surgir a expressão quarentena, porque era justamente o período que dava para notar se a pessoa estava com essa doença, entendeu? Em 40 dias a doença se manifestava. Então, as pessoas eram proibidas de descer do barco, né? Antes desses 40 dias. Só que isso não adiantou muito, né? Porque quem transmitia mesmo eram os ratos, aliás, as pulgas. E uma curiosidade, essa peste negra, pessoal, ela era democrática e igualitária, porque você podia ser pobre, rico, rei ou esmoléu, papa ou pior pecador do mundo. Ela não queria saber, ela pegava todo mundo, ok? O máximo que você podia fazer era o quê? Se isolar. E aí vem um detalhezinho. Como a peste negra matou muita gente, pessoal, ela acabou criando bolsões populacionais. Em que sentido? Imagina que eu tenho uma cidade que é cercada por cidades. Imagina que essas cidades que cercavam essa minha, todo mundo morreu. Então como é que esse vírus vai se espalhar para outra? Vocês estão entendendo? O vírus matou tanta gente que ao matar essas pessoas, ele não conseguiu se espalhar para mais ninguém. Idade Média, crise. Nós estamos falando da Baixa Idade Média, ok? Ainda hoje tem uma discussão imensa para os motivos que levaram ao fim desse período. Os historiadores preferem não se agarrar a um motivo só, e sim ver tudo de maneira mais contextual. Segundo eles, foi um conjunto de fatores, como seca, diminuição da produção agrícola, né, por causa da peste, fome. Tudo isso agravou a sociedade medieval, fazendo ela entrar em colapso. Ok? As pessoas que sobreviveram à peste começaram a exigir melhores condições de trabalho, de vida, começaram a pressionar seus senhores, gerando revoltas e violência. Fora isso também, nós vamos ter um outro acontecimento em específico, pessoal, a chamada Guerra dos 100 Anos, que foi um conflito entre França e Inglaterra pela região que hoje em dia é conhecida como Bélgica, ok? Vai ajudar também, né? É chamado de Guerra dos 100 Anos, mas foi 116 anos, tá? Vai ajudar também a derrubar a Idade Média, ok? Nessa situação toda, os reis vão aproveitar, né, o enfraquecimento dos senhores feudais e vão reforçar seu poder, restabelecendo a ordem, sabe, que tinha antes. Porque durante toda a Idade Média, pessoal, ainda vai existir rei. Só que o rei não vai mandar em porra nenhuma. Vocês estão entendendo? Ele só vai mandar na sua terra. Os senhores feudais que vão mandar. Só que com esse conjunto de fatores, os senhores feudais vão ter seu poder diminuído, o rei vai aproveitar essa situação para dominar geral. Sei que o vídeo ficou grande, pessoal, mas não tinha como diminuir ele. Tchau, tchau, até uma próxima.